A liturgia de hoje, queridos, hoje nós celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, tá? Então hoje a igreja celebra Pedro e Paulo. E se você for prestar atenção nas leituras do evangelho de hoje, ou melhor, da liturgia de hoje, a primeira leitura, a segunda leitura e o evangelho, na primeira leitura e no evangelho, nós vamos ver leituras referindo-se ao apóstolo Pedro, tá? Na primeira leitura nós vamos ver a história de Pedro, que foi preso, estava preso nas cadeias, né? E os soldados o vigiavam ali, tá certo? E nós vamos ver a narrativa, a história do anjo de Deus que entra ali naquela prisão, que quebra as correntes que prendiam as mãos de Pedro e abre as celas, né, as portas das celas, e Pedro sai da cadeia. Ele estava condenado à morte, no outro dia ele iria morrer, e aí Deus manda o anjo lá para libertar Pedro. Isso foi uma das grandes manifestações de Deus na vida de Pedro, tá? O evangelho que a gente vai já ler também é outro episódio onde Pedro com Jesus também tem uma experiência maravilhosa da ação e do poder do Espírito Santo, tá bom? Na segunda leitura, nós vamos ver o apóstolo Paulo. Como hoje a solenidade é de Pedro e Paulo, como eu falei, tá? A primeira leitura refere-se a Pedro, a segunda leitura refere-se a Paulo. E o evangelho vai tratar de Pedro também. Na segunda leitura, referido a Paulo, nós vamos ver aqui Paulo falando que combateu o bom combate, que passou a sua vida inteira evangelizando, lutando, combatendo pelo evangelho, e que agora, no final da sua vida, ele está sentindo que é chegada o final da sua vida. E aí, então, ele diz, nessas palavras aqui que a gente encontra nessa passagem: combati o bom combate, guardei a minha fé, agora só me resta esperar a coroa da justiça, que é destinada àqueles que foram perseverantes na fé. E aí São Paulo está falando isso para quem? Para Timóteo. São Paulo que está chegando ao final da sua vida, né? E Timóteo que está ali no começo, ainda jovem, no começo da sua vida missionária, né? Amém? E aí, enfim, nós chegamos no evangelho que vamos ler, que está em Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Tá bom? Você pode abrir aí comigo, é o evangelho de hoje, né? Como eu falei, a primeira leitura refere-se a Pedro e o evangelho também refere-se a um episódio na vida de Pedro, tá bom? Vamos acompanhar? Mateus 16, versículos do 13 ao 19. Nos diz assim: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro então tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus.
tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, veja bem o que nos fala essa palavra de hoje. Nós já vimos que na primeira leitura nos fala sobre Pedro, que é libertado da prisão. Está preso e aí o anjo do Senhor vai lá e o liberta. Na segunda leitura nós vemos Paulo, que falou sobre a sua carreira missionária, sobre tudo que sofreu, mas que guardou a fé, foi perseverante. E aqui no Evangelho nós vamos ver um diálogo entre Jesus e seus discípulos, aonde Pedro é o protagonista aqui dessa história, porque Jesus pergunta: quem é que anda falando por aí que eu sou? E aí os discípulos disseram: Senhor, tem algumas pessoas que estão dizendo que tu és João Batista, né? Que tu agora transformastes em João Batista. Outros falam que tu é Elias, ou algum dos profetas, talvez Jeremias, porque a maneira, a postura de Jesus falar, né, o seu profetismo, a autoridade que ele tinha na sua palavra, lembrava a esses profetas aí passados, tá? Então algumas pessoas achavam que Jesus era uma continuidade desses profetas. E aí, Jesus, ao perguntar aos discípulos, os discípulos respondem isso ao Senhor. Porém, Jesus agora fala diretamente aos seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra, porque Pedro assume esse papel de ser o representante dos discípulos, né? De ser aquele que está à frente na palavra ali daquele grupo. Então Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Messias. Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Pedro reconhece a divindade de Jesus. Pedro diz: olha, Jesus, tu não és um profeta desses do Antigo Testamento, ou mesmo João Batista, na qual eles estão falando agora. Não, tu não és comparável a esses profetas, tu é mais do que esses profetas, porque tu és o Filho de Deus. Tu és divino. Jesus, tu és divino. Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o esperado. E aí, claramente, Pedro aqui atesta a sua fé em Jesus como sendo o Filho de Deus. Porque Pedro reconhece a divindade de Jesus, porque Pedro entende quem está diante dele ali. Jesus então chega para Pedro e diz: feliz és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque essa revelação que tu teves, esta compreensão de quem eu sou, não foi te revelada, não foi te dada essa compreensão de forma humana. Não foram os teus olhos que enxergaram isso, não foi o teu coração que compreendeu e sentiu quem eu sou. Na verdade, o Espírito de meu Pai, o Espírito Santo, está agindo em ti, Pedro. O Espírito Santo, nesse momento, se move no teu coração, na tua sabedoria, e te faz enxergar de forma espiritual e perfeitamente quem está diante de ti. Eu não sou simplesmente um homem, eu não sou simplesmente um profeta, não, eu sou o Filho de Deus. Eu e meu Pai e o Espírito Santo somos um. E aí Pedro compreende esta realidade da divindade de Jesus de uma forma muito clara para ele. Por isso que ele professa a fé em Jesus. E Jesus ali naquele momento resolve então entregar a Pedro toda a autoridade sobre a sua igreja. Por quê? Porque Jesus sabia que logo mais, muito em breve, ele estaria cumprindo a sua missão aqui na terra. Ele veio pregar o Evangelho, nos trazer a vontade do Pai, morrer na cruz e ressuscitar para nos dar a graça da liberdade a respeito do pecado, contra o pecado.
para abrir as portas do céu para nós, né? Então Jesus sabia que muito em breve não estaria mais aqui nessa terra, que iria voltar para o Pai. E aí ele precisava deixar aqui nessa terra o seu sucessor, alguém que desse continuidade ao projeto missionário, à proclamação da palavra, que levasse toda essa boa nova que Jesus nos trouxe até os confins da terra. Ora, Jesus pregou aonde? Jesus pregou na Galileia. Jesus pregou em Israel. Jesus não foi anunciar a palavra aos estrangeiros, não. Ele pregou aos da sua terra. Ele pregou aos seus. Amém? E pediu que a sua igreja desse continuidade, pediu que a sua igreja levasse essa palavra até os confins da terra, tá certo? Então a missão foi feita não por Jesus. A missão de levar a palavra até os confins da terra não foi por Jesus, pela boca direta de Jesus, mas através dos discípulos, através dos apóstolos. E aí Jesus escolhe Pedro então para ser esse representante, esse sucessor. Nós católicos costumamos dizer que Pedro foi o primeiro papa da igreja, né? Por quê? Porque diretamente de Jesus ele recebe esta missão evangelizadora de cuidar, de pastorear, esta missão pastoral de cuidar do rebanho do Senhor, né? Lá na frente Jesus vai conversar com Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Aqui nessa passagem Jesus diz: Pedro, hoje eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu. E dá a Pedro, diante de todos os discípulos que ali estão, a autoridade máxima sobre a condução do grupo de discípulos que posteriormente viria a ser, né, a própria igreja do Senhor. Naquele momento Pedro ainda não tinha entendido a dimensão, a profundidade, a responsabilidade do que era essa missão que o Senhor estava dando a ele. Ainda não tinha compreendido ainda claramente o significado disso. Somente depois, lá na frente, quando Jesus já havia ressuscitado, é que Pedro vai ter uma clara compreensão de tudo isso. Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, e aí ele abre o entendimento sobre todas as coisas. Mas até então Pedro ainda não tinha compreendido isso, né? E aí recebe a autoridade sobre todas as coisas espirituais dentro da igreja do Senhor. Queridos, uma coisa que é interessante a gente refletir e meditar sobre isso é que nós observamos que Pedro recebe a autoridade sobre a igreja diretamente de Jesus Cristo, face a face. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, dou a ti a autoridade do que está na terra e do que está no céu, no sentido de condução pastoral da minha igreja que vai ficar aqui, né? Então dou a você. E aí Pedro recebe diretamente de Jesus. Depois, lá na frente, Pedro escolhe também alguém para ser o seu sucessor. E aí esta pessoa escolhida por Pedro dá continuidade a esta missão, a esse trabalho missionário de Pedro, que foi recebido direto de Jesus. Então agora, o segundo Papa da igreja recebe direto de Pedro esta vocação missionária pastoral sobre a igreja. E assim foi se passando de Papa a Papa, até chegarmos no nosso atual Papa hoje, Papa Francisco. Tá? Então assim, se nós formos pegar do nosso Papa hoje e retornarmos, nós vamos terminar em Pedro. Há uma linha ininterrupta de Pedro até o nosso Papa hoje. Então quem é o Papa? O Papa é o sucessor de Pedro. O Papa é aquele pela qual traz a linhagem de autoridade dada diretamente por Jesus. Então o Papa, ele tem as chaves do reino dos céus que foram entregues a Pedro, mas que Pedro foi passando para o seu sucessor até chegar no nosso Papa atual, tá certo? Então quando nós olhamos para o Papa Francisco, nós vemos no Papa Francisco Pedro, né?
nós vemos o primeiro apóstolo de Jesus, tá certo? Ele é esta figura, ele é este personagem pela qual nós temos uma referência do próprio apóstolo de Jesus Cristo. E aí aqui acontece algo bem interessante. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que a Igreja Católica, ela nasce, né, ali, neste momento, tá certo? Onde Jesus entrega a Pedro a autoridade. Depois, lá na frente, vem Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles. Eles ficam cheios do Espírito Santo, começam o profetismo, né? Começam a ação missionária, a evangelização, eles se espalham e começam a pregar o evangelho. E aí a igreja começa a se tornar mais forte, né? Mais viva, mais concreta. A igreja do martírio de sangue, a igreja da entrega de vida, tá certo? Pelo testemunho verdadeiro. E depois essa igreja desenvolve-se, cresce, Pedro passa essa autoridade dada por Jesus a ele, ao seu sucessor, e a igreja se desenvolve até chegarmos nos dias de hoje em que nós vivemos. Então, a Igreja Católica é a única igreja que nasceu lá em Pedro. Nós somos a descendência dos primeiros discípulos de Jesus, né? Quando eu falo descendência, eu estou falando de descendência espiritual. Nós somos a igreja nascida em Pentecostes, pela autoridade de Pedro ali, dada por Jesus a ele, desenvolvida até os dias de hoje, tá? Acontece, queridos, que por meados do ano de 1517, mais propriamente no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostino, né? Ele resolveu questionar, tá certo? Alguns pontos da igreja, principalmente voltados à indulgência, né? A questão das indulgências nesta época aí. Então, esta pessoa, esse monge, chamava-se Martinho Lutero, tá? Era um teólogo, um professor universitário na Alemanha. E aí ele resolve pegar um papel e ali ele imprime nesse papel 95 teses que questionavam a igreja da época, né? Na sua condução, naquilo em que ela estava se comportando diante do povo. E aí o que é que ele faz? Ele pega esse papel com essas 95 teses e ele anexa, ele prega esse papel na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, certo? Da igreja de Todos os Santos em Wittenberg. E nessa época a imprensa gráfica já era mais desenvolvida, então em 2 semanas, né, esses questionamentos de Martinho Lutero se espalharam por toda a Europa, ganharam força. Martinho Lutero depois, no ano de 1521, foi excomungado, tá certo, pela igreja, depois de várias tentativas do Papa, né, na época, pedir que ele recolhesse esse protesto, né, que ele estava fazendo contra a igreja e tal, e ele não atendeu, né, foi desobediente ao Papa, e aí houve a excomunhão. E acontece o seguinte, que a partir dessa cisão, desse protesto de Martinho Lutero, a igreja, que até então, nascida em Pedro, era a única igreja, até o ano de 1517, a partir deste ano, a igreja começa a pegar uma outra tendência, não a igreja católica, mas começa a se criar ramificações, né, a partir desse protesto. É o que nós chamamos de reforma protestante. Então vem a igreja anglicana, vem a igreja luterana, né? E aí tantas outras igrejas que começam a nascer a partir desse questionamento, desse protesto de Martinho Lutero. E hoje nós temos milhares de ideologias, de denominações religiosas, igrejas nascidas aqui no Brasil, como a Igreja Universal do Reino de Deus, e tantas outras igrejas espalhadas aí, mundo afora, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Testemunhas de Jeová,
Assembleia de Deus, Metodista, Adventista, Quadrangular, enfim, milhares de denominações. Mas eu quero deixar bem claro aqui nessa palavra para vocês que todas as igrejas ou todas as ideologias religiosas, elas vieram a nascer a partir deste protesto, desse cisma, deste questionamento de Martinho Lutero, nesse período de 1517. Foi quando, a partir daí, dessa não aceitação daquilo que a igreja vivia na época, que todas as demais religiões nasceram. E aí nós temos algo muito claro para entender aqui. Primeiro, nenhuma das religiões, nenhuma das igrejas atuais, com exceção da Igreja Católica, nasce em Pedro, né? Descendente de Pedro, no sentido de vem de Pedro e não houve divisão. Não, tá? Todas as demais religiões vieram a partir de um fundador. Se você for estudar a história das religiões, você vai ver que todas as igrejas, né, têm um fundador. Tá? Você vai ver lá, Testemunho de Jeová, tem lá o seu fundador. A Igreja Universal do Reino de Deus, está lá, o Bispo Edir Macedo, tem o seu fundador. Mormons, tem o seu fundador. Então, assim, todas as religiões, todas as igrejas atuais, tem um homem, né, tem alguém que fundou aquela igreja, um homem ou uma mulher que fundou aquela igreja ali. A única igreja pela qual o seu fundador é Jesus Cristo é a Igreja Católica. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo, fundada por Ele, desejada por Ele no coração e entregue a Pedro a missão pastoral de conduzi-la. Todas as demais religiões que nasceram a partir desse protestantismo nasceram de uma pessoa humana, de um sentimento humano, de alguém que não concordava, de alguém que protestava. Não nasce de um sentimento de paz, não nasce de um momento de oração, não nasce de um sentimento de desejo, de busca da vontade de Deus, mas nasce de uma reforma protestante. Nasce de uma confusão, nasce de um protesto, nasce de uma inquietação. E aí, a partir desta pessoa, tá? Não Jesus Cristo, mas a partir de um homem ou de uma mulher humana, nascem as demais religiões. Então veja bem, queridos, a palavra nos diz ainda aqui que tudo aquilo que ligar no céu será ligado na terra será ligado no céu, tudo que desligar será desligado no céu, né? A autoridade dada a Pedro. E ainda nos fala que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ou seja, a igreja passou e passa, né, e ainda passará mais ainda por diversas situações de provação na igreja. Né? Se a gente observar, a cada tempo a igreja passa por situações de grande dificuldade. Tá? Houve períodos no passado, no período medieval, que as provações que a igreja passou naquela época eram completamente provações diferentes das que a gente passa hoje, né? Então, cada tempo tem as suas provações específicas, as suas próprias provações, tá certo? Mas uma coisa é certa: os poderes infernais nunca irão prevalecer sobre a igreja. Ela é atacada, ela pode até ficar ferida, balançada, machucada, mas nunca destruída, tá? Até que volte o esposo da igreja, que é Jesus Cristo, a sua segunda vinda, quando ele virá para, né, receber a sua noiva, que é a igreja, que somos nós, receber a sua noiva e aí sim levar para as núpcias do Cordeiro, para Jerusalém Celeste, né? Então, queridos, a igreja sofre hoje com uma ideologia disseminada aí pelo mundo, tá certo? Uma ideologia de relativismo. Hoje se fala que tudo é normal, né? Tudo é normal. Hoje a principal ideologia pregada no nosso meio de hoje é a normalidade de todas as coisas. Aquilo que antes era algo absurdo de ser aceito, de se fazer, hoje é normal. Né? Hoje tudo é normal.
relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, antigamente isso era algo que era considerado como pecado, e não deixa de ser, tá certo? Era algo que era visto como não sendo adequado, enfim. Hoje é normal, né? O aborto era algo que era considerado um crime terrível, um assassinato, né? Um genocídio, um assassinato de uma criança inocente. Hoje está sendo colocado em leis. Países como a Holanda, por exemplo, tá certo? E tantos outros países por aí já estão no seu código de leis, né? Na sua legislação, o direito da mãe abortar na hora em que ela quiser. Eu não quero ter esse filho, não quero, vou ali e vou tirar o filho, vou matar a criança. Então veja que as coisas vão sendo colocadas como normais. A questão da pornografia, a questão da censura. Eu me lembro, queridos, eu não sou tão velhinho assim não, tá certo? Estamos aí na meia-idade, né? Mas eu me lembro que antigamente se abria a televisão para assistir um programa de televisão, e quando se ia passar um programa que era um pouco mais pesado, que talvez tivesse alguma cena de violência, ou um pouco mais picante, uma cena mais, né, assim, sensual, a televisão colocava lá a censura, a idade, e dava um aviso: olha, senhores pais, por favor, retirem as crianças da sala, porque terão cenas assim, Queridos, hoje a nossa televisão não tem mais censura de nada. Onde é que você vê? Às vezes acontece de aparecer ali no cantinho da tela, quase apagado ali, né? 14 anos, 15 anos, sei lá, 18 anos. E olhe lá, quando aparece alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, não se tem mais censura na televisão, né? Hoje o mundo entende que não precisa se avisar, que cada um é senhor de si, cada um pensa o que quer, faz o que quer. E assim, não se tem mais censura para nada. Se a pessoa quiser colocar um som bem alto no meio da rua com músicas de duplo sentido, músicas, sabe, com apologias ao sexo, apologia à droga, apologia à violência, se coloca e tudo é normal. Enfim, o mundo hoje vive uma normalidade que nós chamamos de relativismo. A igreja sempre foi atacada em cada tempo. No passado a igreja era atacada por heresias, né? No período medieval a igreja foi muito atacada por heresias, tá? Por bruxarias, por outras coisas tantas. Hoje a igreja é atacada pelo esfriamento da fé, o relativismo, queridos, né? Então, assim, hoje nós vivemos dentro de um mundo onde as pessoas não querem mais procurar a Deus, não querem mais procurar caminhar na religião, na igreja, pelo simples fato delas estarem tão envolvidas com tantas propostas, com tantas ideologias, que elas não acreditam mais naquilo que a igreja lhes diz. Elas não entendem que a igreja tem a autoridade dada por Jesus das coisas espirituais, né? E aí elas vão buscar em outras ideologias conduções para a sua vida. Então, assim, queridos, hoje a igreja vive esse relativismo, tá? Hoje as pessoas vivem dentro de um mundo onde tudo é normal. E essa normalidade, aliás, essa falsa normalidade, tem levado as pessoas a viver um contra-testemunho, a viver uma contrariedade daquilo que a palavra de Deus nos chama a viver. Essa é a grande verdade. Então, queridos, a meditação de hoje, da palavra de Deus, ela nos leva a entender que somos católicos, tá? Que precisamos viver como católicos que somos, que aceitamos a Igreja Católica como sendo a igreja nascida no coração de Jesus Cristo, colocada nas mãos de Pedro para que ele pastoreasse a igreja, tá? Precisamos amar a nossa igreja, defendê-la e, acima de tudo, viver os mandamentos que a igreja nos manda viver. A orientação, porque aquilo que a igreja nos orienta a viver é aquilo que Pedro ligou na terra e também está aceito no céu, né? Tomemos posse dessa palavra para nós hoje. Então, o que a igreja nos pede? Tá? O que a igreja nos ensina? Por exemplo, só para deixar claro para você entender,
O que é que a igreja fala a respeito dos anticoncepcionais? Vai lá, dá uma lidinha, não é assunto dessa pregação, né? Mas o que é que a igreja fala sobre métodos anticoncepcionais? Será que eu, como católico, eu posso estar utilizando métodos contraceptivos não naturais? Posso fazer vasectomia, laqueadura de trombas, tomar pílula, injeção? Posso, tá? Será que eu, como católico, eu posso fazer tatuagem? Posso colocar pince? Será que eu, como católico, eu posso ir a show de rock, por exemplo? E tantas outras coisas mais que tem por aí, né? Será que eu, como católico, eu acredito ou não em extraterrestres, em seres que não são dessa terra, outro tipo de vida fora da terra? Tá? Então, queridos, existem muitas questões que eu convido vocês a mergulharem no magistério da igreja, naquilo que a nossa Santa Igreja nos ensina, nos fala, porque são verdades de fé para que nós possamos viver como católicos, né? Grande verdade é, muitos de nós católicos não buscamos entender a fundo a fé da igreja pela qual nós fazemos parte. Então, convido vocês a lerem, a estudarem, tem muitos livros bons aí, tem o Catecismo da Igreja, tá bom? Busquemos viver esta autoridade dada por Pedro, esses ensinamentos que Jesus deu a Pedro e à sua igreja, como sendo verdades para a nossa fé. Amém, queridos?